que o Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, que nós possamos receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Conforme a palavra que a pastora leu, Deuteronômio 16, né? Que nós possamos estar aqui com o nosso coração ofertando como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Um culto que não é baseado no nosso emocional, um culto que não vai apenas nos mover por alguns minutos, e quando nós sairmos daqui, na primeira oportunidade já vamos esquecer daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem nos instruído, daquilo que Ele tem ministrado nesse tempo, nesse nosso coração, o que realmente nós estejamos aqui buscando, entregando o nosso... Porque um coração contrito e arrependido, o Senhor não despreza. Sabe que ali, Deuteronômio 16, 16, ninguém compareça diante de mim, né, de mãos vazias, certo? Então, nenhum deles deverá apresentar o Senhor de mãos vazias. Depois, o Senhor diz assim, o que Miqueias 6, Miqueias 6, 6. Amém? Com que me apresentarei ao Senhor e agradarei ao Deus Altíssimo. A Ele me apresentarei com ofertas queimadas, completas, com bezerros de um ano. O Senhor não se compraz em milhares de carneiros, nem milhares de manadas de bezerros. Se eu oferecesse meu primogênito, meu ventre seria pecado de minha alma. E Ele te mostrou, ó filho do homem, o que é bom que o Senhor espere de ti: fazer justiça, amar a misericórdia e estar disposto a seguir o teu Deus. Nessa versão aqui, andar humildemente com o teu Deus. Essa aí também é boa, a CF. Então assim, amados, nós estamos aqui, não existe, certo? Muitos de nós saímos de uma prisão e entramos numa outra prisão. Saímos da prisão do Egito, das muitas ofertas que o inimigo nos fez lá, e usufruímos, e como nós dizemos, se nós dissermos que o mundo não tem nada de bom para oferecer, certo? Somos mentirosos. Tem muitas coisas, mas só que a palavra de Deus me diz que aquilo que me domina, né, por aquilo que eu sou dominado, eu me torno escravo, certo? Então Deus me chama para viver uma nova vida, né? Então, de intimidade com Ele, de conhecê-lo. Oséias fala, né? Conhecer e prosseguir conhecendo, todos os dias, é uma caminhada
dioturna, onde nós vamos aprendendo dele, tendo intimidade com ele. O que é intimidade? O que é conhecer? Quando a Bíblia fala em conhecer, ela fala, né, em um relacionamento a portas fechadas, certo? Portas fechadas, né, onde ali há aquela, onde é gerado algo, né, onde é para ser gerado algo, para que frutifique, né, e dê frutos. Então é dentro de uma intimidade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai, né, te vê em secreto. Então, é entrar no quarto, entrar nesse lugar de intimidade, falar com teu pai, ter relacionamento com ele, deixar as verdades dele permearem a tua vida, as tuas células, as tuas, cada um dos teus músculos, cada um dos teus neurônios serem governados, como a gente tem falado, não ser governado pelo exterior, pelos meus sentimentos. Então, nós temos falado muito aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal. E tem uma árvore da vida. E às vezes nós abdicamos da árvore da vida para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí isso é bom, né? É bom para quem? Para que tempo? Certo? De que modo? Se não tiver debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma orientação de Deus, ela é maldição. Mesmo que seja bom para aquele momento, é problema, certo? Salmo 119. Cento e 71. Bom para mim foi ter sido afligido, ter sido humilhado. Coloca as versões que tu tem para ver, né? A NVI, a pastora disse que é a NVI. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus estatutos, né? Amanhã nós vamos ter um embatezinho aqui, né? Mas esse versículo é né, o nosso estudinho dominical. Esse aqui, ué, roubaram? Foi bom para mim ter sido afligido para que eu entendesse os teus estatutos. Quando eu estou fora da visão de Deus, eu não entendo o que, certo? Aquilo que eu passo, certo? É porque eu estou fora dos caminhos do Senhor. Então eu tenho que me voltar para os caminhos dele, né, para que eu possa viver e usufruir. Às vezes eu estou, certo, tentando, estou andando com ele, mas não consigo compreender a plenitude daquilo que ele tem para mim. Nós falamos, né, porque a ofensa, a ofensa, o medo, o orgulho, a arrogância, certo? Ela vem, né? Isso aí está melhor a mensagem? Essa aqui é a mensagem. É, 119, do outro lado. Ai, os meus problemas, certo? Meus problemas se transformaram em coisas melhores,
porque eles me forçaram a aprender no teu livro texto. Prefiro a verdade da tua boca. Não, outra eu prefiro abordar, o 2 já. Né? Então, o que acontece? Nós somos chamados para andar com Deus. Depois eu vou pegar mais para frente aí. Mas o que acontece? Então eu tenho que entender que eu vou passar, certo? Quando Deus ele tem, né, a palavra dele, né? 1 Timóteo, acho que 3,16 ou 4,16, 17, fala que a palavra, ou segunda, acho que primeira. Segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Às vezes, certo? Para que nós não entendemos, certo? Nós estamos andando com Deus. Nós falamos aqui que falamos aqui essa semana daquela viúva que andou com Elias, né? Que Deus diz para Elias: vai para Sarepta, certo? Que lá eu já preparei uma viúva para que te alimente, certo? Vai para Sarepta, que lá eu já preparei. Então, se Deus já preparou, certo? Essa pessoa que ia receber ele, ela deveria estar no seu coração ansiosa para receber. Vai chegar um grande homem de Deus, um profeta de Deus, alguém que Deus vem aqui para mudar a minha vida, certo? Mudar a minha expectativa, mudar a minha realidade, certo? Só que ela não estava pautada numa verdade, que é a verdade de Deus. Então, quando ela se depara com a realidade, que na realidade, antes de ela receber aquilo que ela quer, ela precisa, né? Ela precisa se despir daquilo que ela tem, certo? Ela precisa se despir daquilo, e para nós é isso, tu deixar uma coisa, tu largar uma coisa, que são convicções tuas, para entrar num outro, né? Porque é natural, né? É natural, isso é, um homem natural anda assim, um homem carnal ele anda assim, ele anda segundo as convicções, né? Se você perguntar, né, para uma mãe, né, olha, chegou alguém estranho na tua casa, né, tu tem comida para ti, para o teu filho, o que tu vai fazer? Andar no natural eu vou fazer, meu filho, sabe? Uma coisa que a gente nunca teve lá em casa, na hora assim a gente não entende, a gente era pequeno, só que graças a Deus assim, a gente passou muita necessidade, mas muito mais por, como é que eu vou dizer assim, por disfunção da minha casa, da minha família, muito mais por não saber cuidar, administrar aquilo que Deus dava, certo? Então, a gente, eu, graças a Deus, Deus me deu uma visão desde pequeno de vai à luta, né? Vai à luta porque o que eu tenho, eu não sabia, não entendia, não conhecia Deus, quer dizer, ia na igreja, mas eu não tinha aquela noção de quem, mas eu vou trabalhar. E se nós não entendermos assim, que Deus, né, por que o reino de Deus é ganho com esforço? Porque eu tenho que me esforçar, certo? Quando eu me esforço, Deus me reforça, Deus me manda auxílio. Agora, se eu não tenho nenhum esforço, certo? Deus não tem compromisso com quem não tem esforço, com quem não entra naquele lugar e diz, não, eu vou vencer, porque não é vencer ninguém,
certo? Nós pensamos que nós temos que vencer, ser melhor do que o outro. Não, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Então, eu tenho que entrar e fazer melhor do que eu mesmo. Ser melhor, hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Tem que ser melhor do que eu fui semana passada, o mês passado, o ano passado. Então, quando, né, a gente ouve entra num lugar, aquela mulher ouviu, né, e é natural isso. Não, então, daí minha mãe, ela chegava né, alguém lá, e, cara, não sei se é só na casa do pobre, né, mas o pessoal chega sempre na hora do almoço. Aí são 14 cabecinhas para comer assim, né? Minha mãe tinha 5, minha tia tinha mais 5, aí tinha 2 de uma outra tia, né? E aí, 2, não sei, 14 crianças. E aí chegava alguém, e a minha mãe dizia, vamos servir a tia ali primeiro, sabe? E a gente olhava para a panela, aquela panela, vai faltar, vai. E ela dizia para nós, vocês têm todos os dias, né? Tu não sabe quando é que foi a última vez que essa pessoa comeu. Às vezes a gente fica com... Mas a minha mãe já tinha isso, sabe, assim, muitos, né, muitos serviram anjo sem saber que estavam servindo, sabe? Mas a gente não quer servir anjo, rapaz, eu quero comer. Então, mas na nossa naturalidade, nós vamos querer, né, tirar o nosso pirão primeiro, tirar aquilo que, sem saber que quando nós agimos, né, conforme a orientação do Senhor. Você sabe quem foi aquela viúva que Eliseu, ele multiplica o azeite? Na realidade, ele não multiplica, ele divide, e na divisão há a multiplicação, né? Aquela mulher, ela era profeta, ela era mulher de Obadias, ela era mulher de Obadias, um servo do Senhor. E aí, todos os recursos que ele tinha, ele empregou para cuidar de homens de Deus, né? Então, por isso que a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão, né? A gente fica apertado, meio, sabe assim, parece, né, rato em guampa, né? Tu não parece que não tem saída, mas na hora certa, né? O Senhor disse, eu nunca vi. E aí o que acontece? Quando aquele homem, quando aquela mulher, aquele homem morre, e aquela mulher, por quê? Porque aquele homem começou a deixar de lado as suas dívidas, deixou as coisas que ele tinha que pagar, os seus compromissos, para investir no ministério de Elias, de Eliseu, de outros profetas, né? Trabalhando, ajudando, né, as suas provisões. Quando aquele homem, ele passa por uma dificuldade, ele morre, acaba morrendo, os filhos vão ser escravos. Cara, não tem como você ser escravo se você comparecer na presença de Deus, né, não compareça na presença de Deus de mãos vazias, né? Então, quando você não é aquilo que é sacrifício, não, é o sacrifício vivo, santo e agradável, entender aquilo que o Senhor quer para mim naquele tempo. Então, o que acontece? Então, Deus, ele vai, né, manda o profeta. Por quê? Olha a diferença de provisão de uma e de outra viúva. Aquele profeta, né, o pai daquelas crianças, marido daquela mulher, né, as duas eram viúvas. Por isso que a gente diz que igualdade, não existe igualdade. No reino de Deus não existe igualdade. Porque conforme é o meu proceder, conforme é a minha entrega.
Então, aí, ela recebeu o tempo que Elias esteve com ela ali, a farinha não faltou, nem o azeite faltou. Tem pessoas que são assim, que vão viver sempre tendo que estar, né? Não tem um crescimento, não tem um crescimento porque vão ter que estar sendo o tempo todo administrado. Nunca vão ter provisão para ter, porque na hora da pressão, na hora que vem, né? Você imagina aquela mulher de Elias dá para ela e começa a faltar, né? Outro dia chega um profeta, ela diz, não, só tem aqui, né? Então, quanto o homem de Deus está ali, né? Dizendo todos os dias, ei, né? Não falta, mas se ele se retira, acabou a provisão. Por quê? Porque o coração, certo? Está naquela provisão. Ela não está na fazer a vontade do Senhor, fazer a obra do Senhor. Então, diferentemente daquela mulher, viu? Paga as tuas dívidas e vende o resto e vive o resto dos teus dias. Por quê? Porque não cuidou, sabe? Aquela coisa que eu tenho que estar. Não, é um tudo. Não é isso que eu quero falar, mas entra nesse. Porque quando nós estamos com uma visão, certo? Nós viemos com a visão do Egito, não adianta nós estarmos andando com Deus, certo? Se nós não tirar o Egito de dentro de nós vamos continuar com os mesmos pensamentos, um pouco melhorados, baseados nas nossas experiências, daquilo que nós temos, no que o mundo diz a nosso respeito, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E Deus está falando para a gente, certo? Isso quando nós falamos aqui daquela mulher, Ciro-fenícia, que levou uma pancada de Jesus. Eu disse, cara, tem neguinho que está com a filha endemoniada até hoje, na 5ª geração já. Porque se ofendeu com aquela palavra, me ofendi com aquela palavra. Jesus foi muito duro comigo, certo? Quem ele pensa que é? Já liga para o Ministério Público. Entra com o processo. Xenofobia, né? Porque ela era estrangeira, certo? Misoginia. Por causa da classe dela, não sei como é que é, mas deve ter um nome, né? Porque a filha dela estava endemoniada, então seriam várias acusações contra Jesus. Porque não pode, que agora não pode, tem uma, sabe? Cara, porque quem se esforça, né? Deus reforça. Ele reforça, ela se esforçou, chegou e foi entrando e foi, sabe? Eu quero, cara. Eu vou entrar nesse lugar. Ela não chegou lá com, né? Então, nós temos que entender isso. Então, as minhas experiências, certo? Elas podem me moldar, né, quando eu estou dentro do ambiente, mas elas não podem me definir. Elas não podem me definir. Então eu tenho que sair desse lugar, certo? Eu tenho que sair desse lugar, né, transformar a minha mente. O pai Abraão, que nós falamos, o pai Abraão saiu de Ur dos caldeus. E aí, ele estava baseado numa cultura, né? Nós já falamos, o pai dele saiu para fazer a mesma jornada. Saiu para fazer a mesma jornada. E aí o que aconteceu? O pai dele parou no meio do caminho. Parou em Harã, por causa de uma perda, de uma dor. E terá significa atraso, significa retardo. Às vezes as dores nos param em lugares que a gente não avança, certo? E a gente fica, e nós trazemos isso na nossa memória, e não adianta estar dentro
da igreja, né? Aleluia, glórias a Deus. Mas continua com aquela mente atrasada, uma mente retardada, baseada nas minhas experiências negativas. E eu entro naquele lugar, ao invés de me esforçar para que Deus venha me reforçar. E às vezes eu vou falando isso, e aí eu tenho que entender que a minha ministração ela vai levar outras pessoas à morte. Sabe que Agar ela sai da casa de Abraão, e aí a palavra de Deus diz que ela sai sem destino. Andei sem destino, perdi a razão. Ela sai sem destino. E quando ela sai sem destino, ela leva Ismael junto. A promessa dela, a de Abraão era Isaac, mas a promessa dela, farei dele uma grande descendência, ela leva ele para a morte, porque anda sem destino. Não sabe ouvir uma palavra de correção, uma palavra de instrução, uma palavra de admoestação, uma palavra de corrijo. 2 Timóteo 3,16, não sabe viver isso, não se submete a isso, não se esforça para viver isso, e aí sai sem destino. Sem destino leva o filho à morte, certo? Então, só que Deus ele tinha prometido, então ele vem com interfere. Ele diz, ei, então às vezes eu estou usando pessoas, né? Como eu falei aqui, a mãe diz, olha, serve, porque não sabe se não está servindo um anjo. Aí quantas vezes a gente está aí, o anjo fala para a gente alguma coisa, não, o que esse comedor de feijão sabe, não sabe nada, e daí deixamos, e aí acabamos morrendo, levando a descendência à morte, levando o sonho à morte, levando os nossos projetos, as nossas realizações à morte, porque nós estamos arraigados nas nossas dores. E às vezes o que acontece? Diz a cultura hebraica que Agar, né, ela era uma princesa egípcia. Então muitas vezes ela sai daquele lugar, ela sai do Egito, diz, não, vou me juntar, vou andar com esse homem de Deus, vou ter uma transformação com essa mulher de Deus que está andando junto, eu quero uma transformação, mas uma palavra dura, uma palavra de correção, uma palavra que vai contra aquilo que ela pensa, aquilo que ela imagina, porque nós viemos para Deus e pensamos que Deus é a nossa lâmpada mágica, que vai resolver todos os nossos problemas. Não, Deus vai nos instruir, né? Nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, para nos levar para um lugar de justiça. E qual é a justiça? É a minha justiça? Não, a justiça dele, a justiça que está na árvore da vida, não é o meu achar o que é bom e o que é mal, segundo os meus olhos, segundo os meus preceitos, segundo aquilo que eu entendo, segundo aquilo que eu aprendi nos livros nos bancos escolares, segundo a teologia de não sei quem, segundo a filosofia do Heráclito, do Hipócrates, do Sófocles, não, né? Segundo a ideologia do Marx, do Engels, nada disso. É uma direção de Deus, pautada na vontade dele, no direcionamento dele, que vai me levar para um lugar da promessa. Mas eu fico pautado nas minhas dores. Então eu digo, minhas dores, eu sofri muito, agora eu tenho um direito ao regozijo, tenho direito a férias, 13º, fundo de garantia, né? Licença remunerada. Meu filho. Então eu quero, sabe, não, Deus ele não corta atalho. Foi bom tu ter me afligido para que eu pudesse aprender, compreender a tua lei. Mas aí quando não entendo, não compreendo, há uma punição. Mas não é a punição, não é que Deus vai me punir, não. Sabe? Nós temos que entender que Deus não pune ninguém. São as minhas consequências que me levam, porque o que acontece? Eu vou abrindo, certo? Porque aqui, olha aqui, ó, repreensão, correção e instrução. A punição vem porque eu não entendo, e aí o que acontece? Eu vou fazendo do meu jeito. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, né? Aí Deus vai, só que eu não entendo.
Então, aí ele diz, deixa afligir. Deixa ele tomar um... Já falei para vocês, né, que às vezes a gente, né, Deus é como, né, é o nosso Pai. Então, às vezes a gente está tão cheio de si, cheio de que eu sou o cara, sou isso, né? Então a gente chega no... Eu falar assim, didaticamente, né, o cara chega na escola, né? Eu era magrelinho, era isso aqui, né? Mas fazia parte da equipe de vôlei, de futebol. Aí comecei a botar uns músculos, né? E andava, né? Aí tinha uns colegas que faziam Kung Fu, né? E aí a gente vinha, né? Jogava um pouco de capoeira e tal. Não, vamos, né? E aí, Tchaco, esses dias tinha um Tchaco ali, né? Tchaco, eu sou, né? A gente vai se achando. E aí tu quer ser aquele resolvedor de problema, né? Chega e... né? Tu, deixa para mim que eu resolvo. Aí um dia tu chega e aí o cara que não... Tu sabe que vai dar ruim. Diz, vai, sei não. Mas tu já criou a tua reputação, certo? Já criou a tua reputação, não vou arregar, né? Me segura. Louco que alguém que segura o cara, né? Me segura. E aí a gente toma uns, né? Para quê? Para a gente aprender, sabe? Não vai, sabe? Põe o pé no acelerador, põe o pé no freio, certo? Está indo muito, muito rápido. E isso acontece porque a gente tem dentro de nós esse senso de justiça. Então daí tu quer, sabe? Deus, calma. Porque nós não compreendemos as promessas de Deus, sabe? Porque Deus começa desde cedo. Eu sempre ouvi essa voz que eu tinha que estar, sabe? Os guris me diziam que eu estava, né, era em defesa dos fracos e comprimidos. Dos fracos e oprimidos. Não, vou entrar e vou fazer e tal, sabe? E aí quando Deus, para aí, cara, eu quero te usar, mas tem muito Egito dentro de ti ainda, certo? Tem muito Egito. Tu vai ter que passar por uns anos de esforço para que eu possa te reforçar, para que eu possa te reforçar, para que eu possa te dar músculos, estruturas. Então assim, hoje o inimigo vem, né, nos pressiona de uma forma assim, né, mas os anjos estão aqui segurando a gente assim, sabe? Então, e o inimigo vai apertando, quer te pressionar aí. Por quê? Porque a gente tem buscado nele, não é eu, não é o que eu sei, não é o meu conhecimento, mas é o quanto ele tem, né, trabalhado em nós. E aí, porque nós não entendemos, nós começamos a discutir com Deus. Aí queremos criar pautas para Deus defender, né? Gênesis 15. Gênesis 15, Deus chama Abraão e diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em visão. Não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Grande será a
tua recompensa. A tua recompensa será grande. Certo? Mas, quando nós não entendemos, começamos a olhar para a realidade. Sabe? Essa né, coisa que está dentro de nós. Tu olha, sabe? Depois dessas coisas, o quê? O que Abraão passou, certo? Abraão teve que deixar toda a família dele. Sabe? Como é difícil para nós nos desfazermos, certo? E não é que as pessoas não querem andar contigo, que a gente não pode obrigar ninguém a andar com a gente. Às vezes nós queremos trazer as pessoas e Deus leva embora, a gente quer trazer. Deus leva embora, a gente quer trazer. A gente está sempre aberto. Quer vir, vem. Agora, eu não tenho que ir lá fazer. Não, deixa o bichinho lá, certo? Se não quer andar, não quer se submeter, não quer viver. Não é exclusão, não é, isso é tóxico, não é isso. As pessoas naturalmente, por quê? Porque a tua realidade é outra, certo? A tua realidade é outra, então elas não vão entender a tua realidade, elas vão se afastar de ti, certo? Porque você vai ter um sacrifício, você vai estar entregando o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus todos os dias, e elas não vão entender. E elas vão embora, e está tudo bem, não tem problema. Aí só sai desse lugar e vai para um lugar, porque nesse lugar tu não vai continuar vendo muitas memórias, muitas coisas, então sai, muda, deixa, tira de dentro de ti essas coisas. E aí ele vai para onde? Para o Egito, passa uma volta no Egito lá, e lá ele consegue bens, ele enriquece. Ele vem, aí Ló, que representa, a gente já falou aqui, né, o nome Ló, significa véu. Jesus não está andando com Deus, certo? Mas tem pessoas que estão trancando os nossos olhos, não conseguimos ver. A gente está ouvindo essas pessoas, mas que dificuldade, que problema, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, a gente não consegue ver, certo? Sempre tem um Ló que vai estar nos dando. Sabe que Mateus 6:22. Se os teus olhos forem bons, né, todo o seu corpo será luz. Sabe que essa palavra luz, né, ela é... De onde é que Abraão saiu? Alguém lembra? Alguém lembra onde é que Abraão saiu? Ur dos Caldeus. Ele saiu de Ur dos Caldeus. Essa palavra Ur é luz. Em hebraico, né, Ur é luz. Ela é... Então, às vezes ele está lá, olhando, segundo a visão de Ló, só problema, só dificuldade, porque Ló tem um véu. Aí Jesus diz para ele assim, viu, se os teus olhos forem bons, o que tu está vendo vai ser tão bom quanto Ur, porque a tua realidade é só deserto, mas tu lembra de Ur, como é que é Ur? Né? Ur é uma grande capital, próspera. Então, vocês não entendemos que Deus está falando conosco no meio da dificuldade, do problema. Ele está nos pressionando, porque as aflições dele fazem nós compreender o quê? A palavra. Como é que está na tua mesma? Nos compreender aquilo que ele quer conosco. Mas nós olhamos só para a realidade, olhamos só as dificuldades, olhamos os problemas. Por quê? Porque nós temos alguém que está sempre nos lembrando, certo? Nós estamos sempre nos lembrando, mesmo que Deus diga, grande será a tua recompensa. Grande será a tua recompensa.
Mas daí Deus fala para ele, grande será a tua recompensa. Ele diz assim, pois é, como é que vai ser grande se eu não tenho ninguém para me ajudar? Não tenho um filho, sabe? 119:71. Meus problemas se transformaram em coisas melhores. A gente está falando, né, eu tenho falado há um ano, 2 anos, que Deus quer gerar no meio desse caos. Deus quer gerar no meio desse caos, certo? Porque Deus olha o caos e Ele diz, cara, agora está do jeito que eu posso trabalhar. Mas tu tem que se esforçar para eu te reforçar. Então, olha, Deus olha para a terra e a terra era sem forma e vazia. Isso é caos, né? Não, para aí que eu vou dar né? Vamos fazer algo. E você será grande. Grandes são as promessas que eu tenho para ti. Mas para isso eu tenho que ter. Mas eu olho e ele disse, mas não, só tem um Eliezer, que é o meu servo, que é o meu. Ele disse, aquilo que eu estou prometendo para ti vai sair de dentro de ti. Vai ser gerado de ti. Aí tu quer esperar do lado de fora. Tu quer esperar coisas do lado de fora. Não. É você. Né? É você. Tem que sair de dentro de ti. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele andou, sabe, na contramão. Uma terra seca. Sem descendente. Ele olhou, reclamou, Deus disse, viu? E é isso, às vezes nós não entendemos quando Deus está nos repreendendo, nos exortando, nos levando para o lugar, porque Ele diz assim, eu castigo e disciplino todo filho que eu amo. E aí tu não entende. Meu Deus do céu, eu disciplino, porque eu sou pobre, sou preto, sou lascado, sou gordo, sou feio, eu repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Por quê? Porque Ele quer a palavra de Deus é instrução, correção, admoestação. Então Ele vai me repreender, vai me chamar a atenção, vai me podar, vai me arestar, vai me colocar naquilo que Ele quer. Porque Ele tem algo para me entregar. Eu não posso entrar nesse lugar de promessa se o Egito ainda estiver dentro de mim. Se as perspectivas daquilo estiver dentro de mim ainda. Se eu estiver olhando segundo as circunstâncias do mundo, olhando segundo as circunstâncias do que os outros me dizem, guiado por ideologias, guiado por problemática, guiado pela a globalização, guiado pelo o momento econômico. Não. O que eu tenho para ti, né, será grande a tua recompensa. E Ele não disse, vai ser grande a tua recompensa se o dólar subir, certo? Se fulano assumir a presidência, se... Não. Ele disse, o que eu tenho contigo é eu e tu. Tu e eu. Sabe que Moisés, ele tinha dentro dele essa coisa que a gente falou assim de libertador. Aí ele chega e diz, ele sai para a rua e vê um egípcio matando outro egípcio, matando um hebreu, batendo um hebreu. Ele se indigna, vai lá e mata o egípcio. Aí no outro dia ele resolveu aquele problema, ele diz, não, agora eu sou o cara, né? Aí vê 2 hebreus brigando, diz, cara, ontem eu te livrei da mão do outro lá, né? Agora tu vem e está batendo no baixinho, é choco, no baixinho, né?
Eu te tirei da mão do egípcio, tu veio, né? Pegou o baixinho, choco. Então, o que acontece? Deus disse, olha, vou te levar para o deserto, alguns dias para tu ficar bem, certo? Vai levar para ficar. E aí tu vai ficar 40 anos cuidando da ovelha, tu vai ficar 40 anos, né, aturando 7 mulheres, né? Não, só uma era dele, mas são 7, morando na mesma casa, 6 cunhadas. Aí você imagina assim, são 6 TPM, 7 TPM por mês. Por isso que ele foi para o deserto. Ele disse, não. Ele disse, é melhor morar com as ovelhas. Brincadeiras à parte, o que acontece? Sabe, ele tem esse senso de... Mas ele tem ainda o aspecto de egípcio. Ele vai e liberta a Zípora. E é isso que nós não entendemos. Sabe o significado de Zípora, o nome dela? Pássaro, ave. E pássaro e ave representam o quê? Liberdade. Então eu disse assim, estou livre do jogo do Egito, estou livre do jogo dos hebreus, né? Mas quando elas encontram ele, elas dizem assim, chegaram mais cedo hoje, o que aconteceu? Ela disse, um egípcio nos ajudou lá. Porque dentro dele ainda estava um egípcio ali. Certo? Embora agora fosse, né? Então as nossas atitudes ainda são de Egito. Nós estamos ali servindo a Deus, Aí Deus disse, olha, meu filho, vai ter que dar uma volta no deserto, ficar, né, limpando o cocô de cabrito por 40 anos, para tu poder, certo? Entender que tu tem que andar não segundo o que diz a tua... Sabe que... Aí Deus, ele tem a lei, né? Deus dá a lei através dele. Daí ele diz, olha, se o cara matar, tu mata o cara, tirar a orelha, tu tira a orelha. Aí vem alguém que é maior que ele e diz, viu, o que foi dito lá? O que Moisés falou? Tira a orelha, arranca as duas. Aí, mas fala para Pedro, mas é bom isso, é bom quando tu trabalha com alguém que entende, que diz assim, puxa vida, eu tenho que mudar. Deus gosta de trabalhar com isso. Pedro no primeiro momento, ele disse, está escrito lá na lei lá. Arranca a orelha, então vou arrancar a orelha. Aí Deus, Pedro, quem morre pela espada, certo? Só que a espada que eu quero que tu use, é aquela que corta junta e medula, alma e espírito, é apta a discernir os pensamentos. Eita glória! É isso que Deus quer comigo e contigo, Ele quer nos levar, dizer, tá bom, tu não tinha entendimento, tu andou até aqui sem entendimento, tudo bem, né? Dos teus pecados eu não me lembro mais, mas agora para andar comigo, é uma nova configuração. Vamos, né, dar um reset, né, e fazer um download, vamos colocar, né, uma nova configuração. Porque antes tu matava o egípcio, certo? Agora, Números 12, não há homem mais manso na face da terra do que Moisés, meu servo, porque ele entendeu, foi reconfigurado, foi reestruturado, foi reconstruído, refundado. Ele não vive mais pelo seu pensamento do que é bom e do que é mal, mas ele vive segundo a minha palavra. Ele entende o que eu quero de ti, ó homem, que pratiques a justiça, né? Ames a misericórdia
e ande humildemente com teu Deus. É isso que Ele espera de mim, de ti. Um coração contrito e arrependido, Ele não despreza. Se eu tenho que passar alguma coisa, é porque eu aprenda os estatutos. Onde é que eu vou buscar como ser um homem manso? Como eu vou buscar onde esperar em Deus? Como eu vou buscar me fortalecer? Aonde eu vou buscar nos estatutos que vão me ensinar, vão me instruir, vão moldar o meu caráter, vão me levar para um lugar de governo, um lugar de autoridade, um lugar de renúncia, um lugar onde eu sou sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai trabalhando comigo. Então, às vezes tu está levando pancada e tu não sabe, porque Ele está aqui. E aí tu não quer, eu quero andar. Ele permite, e permite, e permite. Está aqui, cara, não posso fazer nada. Está ali, busca, sabe? E aí quando eu quero andar, fazer do meu jeito, sabe que Abraão deu um jeitinho, disse, Agar está aí, né? Olhou para Sara, né? Parecia um pergaminho, toda enroladinha, um maracujazinho de gaveta, né? Aí olha para Sara, diz assim, né? Viu, tá minha serva aqui, tem 19 aninhos, egípcia. Aí Abraão disse, não, não quero, longe de mim praticar tal coisa. Tu que está mandando, viu, Ariel? Não dá razão para egípcia, não deixa. Então o que acontece? A neguinha ali já pega a egípcia, já não chega nem perto da tenda. Então o que acontece? Aí Abraão, né? Só olha. Boa essa ideia que tu teve aí, sabe que não pensei, que mulher sabe que tu é? Que ideia boa que tu teve. Só que aquele tempo que ele ouve a voz da Sara, né? Ouve a voz da necessidade, ele ouve a voz do desejo, das suas vontades, dos seus pensamentos ainda. Deus fica 13 anos sem falar com ele. Que loucura. Sabe? Imagina aquele céu de bronze, tu ora e tu fala, e Deus, né? Deus manda um profeta, Deus manda uma palavra, né? E silêncio. Sabe que quando eu orava, pedia a Deus uma direção. E aí eu saía assim, eu abria a Bíblia, uma palavra, né? Às vezes eu ligava, né? Antes na televisão tinha muitos cultos, né? Aí tu abria a mesma palavra, sabe? Aí eu dizia, vou pro rádio, ligava o rádio, a mesma palavra, Deus falava, sabe? Aí tu imagina Abraão, né? Chega e diz, olha, vou lá abrir a palavra. Não abre nada, não tem, né? Aí tu, vou ligar lá, ver se tem algum pregador para me dar uma palavra. Não. Liga no rádio, não. Vai né? Não tem, sabe? Porque a gente está andando nas nossas vontades. Eu simplesmente se cala. Deus, o que eu vou falar? O que eu vou estar falando se o cara não ouve? Eu disse para ele, dei instrução, dirigi, falei que aquele filho tinha que ser dentro de uma aliança para que se fosse. Ele vai lá e faz do jeito dele. Por que eu vou estar falando? Certo? Eu estou acessível, mas não estou disponível. Oh, pai, o que eu faço? Como eu crio essa criança?
problema é teu, foi tu que fez. Não é? Não fui eu que gerei. Certo? Então a gente vai gerando coisas que a gente não entende por quê. Agora, quando nós nos submetemos, talvez as quedas da nossa vida, talvez os problemas, talvez não, com certeza, as quedas, as dificuldades, as pressões, é porque eu não estou atento à palavra dele. Ele disse, vou permitir as pressões, as aflições, para que tu seja instruído na minha palavra, certo? Mas aí tu vai ter de mim aquilo que tu, né? Olha, eu só tenho esse pãozinho. Tá bom, certo? É isso que tu quer? Vai ter só o necessário, porque eu dou semente ao que semeia e pão para quem come. Quem semeia pouco, agora quem semeia muito, é isso. Então eu tenho que entender que nós possamos realmente sair desse lugar de amargura, certo? Desse lugar de aonde eu estou ainda preso às situações que me aconteceram, situações por caminhos que eu às vezes não escolhi ser, mas que me levaram, mas que eu possa realmente ser livre, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Aí eu não vou buscar comer da árvore da vida, que é a palavra dele, e ela vai me alimentar. E aí eu vou ter vida em abundância. Como eu disse, não é porque não é que eu, sabe, quando eu já fui em lugares que tinham, parece que assim, tudo que tu queria, mas o espírito que estava ali, aquela comida, ela parecia que era abundância, mas não era. Aí eu cheguei em lugares que tu come um arroz com feijão, um ovo frito, meio parece aquele banquete, parece não, é aquele banquete. Então às vezes Deus vai nos levar para eu reconhecer isso. Então que nessa noite, certo, nós possamos nos alicerçar na palavra dele, nas promessas dele, sabe, entender, discernir. Dá um cutucão no irmão ali que está meio, fica de pé, senão tu vai cair da cadeira aí. Então assim, ouvir, certo? E não sair sem orientação. Acho que é Gênesis 20, Agar. Não é. 19. Agar 21. É 14. Abrão se levantou cedo pela manhã, tomou pão e um odre de água e deu a Agar e colocou sobre o seu ombro. E deu também ao menino, depois o despediu e ela se perdeu no deserto.
ela andou errante pelo deserto. Quando nós andamos errante, cara, quando tu está andando no deserto sob a direção de Deus, Ele te dá a provisão. Senão, nós temos que entender. Nós somos chamados a viver a promessa. Não ande mais errante. Não ande mais segundo as tuas palavras, segundo os teus preceitos, os teus conhecimentos, mas ande segundo a palavra, segundo a orientação dEle. Amém? Quantos recebem essa palavra? Quantos querem viver essa palavra? Quantos querem colocar em prática essa palavra? Quantos estão dispostos a renunciar para ser, 15 ali, né? Para receber essa grande, Gênesis 15, né? 15. Grande será a tua recompensa. Eu serei o teu escudo, né? Embraçai também o escudo da fé, com o qual podereis se defender dos dardos inflamados do inimigo. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Alguma coisa? Vamos estar orando a Deus, agradecendo pelo que Ele tem feito. Deus é bom demais. Embora nós não entendamos, nós não consigamos entender a magnitude do que Ele faz, mas Ele faz. Porque se os nossos olhos forem bons, tudo será luz. Sabe, e não é pensamento positivo, não é, né? Tu olha o deserto, tu olha a sequidão, mas tu vê a promessa. Tu não vai para Sodoma, não vai para... Amém? Senhor Deus e Pai, te agradeço pelo teu grande amor, te agradeço pela tua misericórdia, te agradeço, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, continua, Pai, curando, transformando, Senhor Deus, transfundando, Senhor Deus, trazendo entendimento, conhecimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos dá uma semana abençoada, cheia da tua presença, cheia do teu amor, cheia da tua misericórdia, Senhor Deus, da tua justiça, Pai, que nós possamos andar humildemente contigo, Pai, que o teu Espírito Santo venha nos constranger, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.